Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 13 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Esperança Além dessa Vida. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Leremos a partir do verso 12 até o verso 19, onde ele diz assim: Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos descobrir, principalmente para o Novo Testamento, nós vamos descobrir que existe uma esperança muito além de qualquer expectativa que essa vida possa nos oferecer. Esperança essa que encontramos nas páginas sagradas, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. No Novo Testamento encontramos de forma mais abundante as promessas relacionadas à segunda vinda, à ressurreição dos mortos, à vida eterna em Cristo Jesus. Entretanto, quando olhamos para a história universal, percebemos que existe um certo ceticismo e, ao mesmo tempo, existe muita insegurança por parte das pessoas em todas as gerações relacionado à vida. Quando você percebe tanta dor, tanto sofrimento, tanta maldade acontecendo em todos os lados. Para você ter uma ideia, o historiador grego Heródoto, que viveu entre os anos 485 a 425 a.C., ele escreveu uma obra muito interessante, onde ele conta a respeito de uma tribo que, quando alguém nascia, todos entravam em luto, num sentimento de luto, de tristeza, porque eles sabiam que a partir do momento do nascimento de uma pessoa, de uma criança, começava uma contagem regressiva que ninguém sabia até onde iria para a morte dessa pessoa. Por isso, eles já entravam em luto a partir do momento em que a pessoa nascia. Quando você olha para o nosso mundo hoje em dia, e você percebe, por exemplo, entre outras coisas, que nós encontramos aqui, hoje em dia, na internet, se você for procurar, hoje em dia, uma das coisas que mais tem tido sucesso em termos de vendas para a nossa população, principalmente aqui no Brasil, são os planos funerários, onde as pessoas vão pagando a cada mês uma determinada quantia para que quando morrerem já tenham um lugar para poder enterrar essa pessoa. Quando você para pensar que nós vivemos em função da morte, existem comércios que funcionam tendo como base a própria morte. Pessoas que trabalham, por exemplo, em alguns lugares do mundo, não é o caso do Brasil, simplesmente com a eutanásia, facilitando para pessoas, por exemplo, com doenças terminais, colocarem um ponto final na sua própria existência. Descobrimos que a morte realmente faz parte integrante do nosso planeta. E se começarmos a esmiuçar um pouco mais isso, entendendo, por exemplo, que a cada 5 segundos, segundo os dados que foram oferecidos pela ONU, a cada 5 segundos uma criança, por exemplo, morre de fome no mundo. Isso para falar só sobre isso. Se formos falar sobre pessoas que morrem de câncer, pessoas que morrem vítimas de acidentes trágicos, de guerras, etc. e tal, aí é realmente alguma coisa tremenda. Nascem muitas pessoas, morrem muitas pessoas, mas o fato é que a morte está presente. Há poucos anos atrás, nos últimos 2 anos especificamente, o nosso mundo viveu a realidade de uma pandemia. E todos nós tivemos que lidar de forma muito mais próxima com a morte. Eu me lembro que na altura em que a pandemia ainda estava
no seu auge, eu pastoreava a igreja de Santo Amaro, aqui na zona sul de São Paulo. E todas as semanas havia pelo menos o indício de que uma pessoa da comunidade tinha morrido. Eu acho que eu nunca fiz tanto sepultamento na minha vida como nesses 2 anos. E é lógico que quando você olha para essa situação, às vezes nós chegamos ao ponto de dizer, como Salomão, do que adianta viver? Se a única certeza que a gente tem na vida é de que aqueles que estão vivos vão morrer. Os mortos não sabem coisa nenhuma, mas nós vivos sabemos de uma coisa: nós vamos morrer. Se olharmos apenas por essa perspectiva, então a nossa esperança realmente é inexistente. Não existe razão para poder viver. Aqueles que têm sorte vivem 70, 80, 90, 100 anos, mas a grande maioria perde a sua vida tão cedo. E quando comparada com uma existência eterna, como Deus nos criou para podermos ter, o que são 70, 80, 90, 100 anos? Será que a nossa existência se limita a isso? Mas a Bíblia vai trabalhar a ideia, e o apóstolo Paulo trabalha a ideia lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o texto que lemos, de que se Cristo Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Se não existe a ressurreição dos mortos, então não adianta nem falar sobre mais nada em termos de esperança. Esquece a Bíblia, esquece Jesus Cristo, esquece, porque daí você vai estar falando só de princípios morais que vão ajudar a sua vida a ser um pouco melhor nessa curta existência. Mas se existe a ressurreição dos mortos, e se Cristo ressuscitou, se ele foi ao céu e voltará, e se todo aquele que crê nele, de igual maneira, terá também a vida eterna, e mesmo que morra, viverá, assim como ele foi ressuscitado, então viver essa vida vale a pena. Então, mesmo que você seja martirizado ou que você passe por uma doença terminal, você não vai se desesperar. Alguns anos atrás, eu fui chamado para fazer a unção de um homem muito rico mesmo, mas que nunca tinha aceitado a Jesus. E a esposa tinha pedido para eu fazer a unção dele. E quando entrei na casa e comecei a conversar com ele um pouco a respeito da Bíblia, da volta de Jesus, da esperança que existe nele, ele disse: olha, antes que você perca o seu tempo, eu não acredito em nada disso. E eu disse: como é que o senhor está lidando com isso? Se o senhor não acredita em nada disso, isso significa que o senhor está numa contagem regressiva, não sabemos quanto tempo mais resta, mas quando o despertador tocar, o seu coração para de bater, teu cérebro para de funcionar e a sua existência acabou. É isso que o senhor crê? Como é que o senhor está lidando com isso? E ele começou a chorar. Porque é muito difícil viver sem esperança, principalmente quando sabemos que estamos chegando tão próximo da morte. Por outro lado, me lembro de uma senhora que eu também fui visitar, e ela estava no estágio terminal de uma doença. E quando eu cheguei para poder falar com ela a respeito da esperança, pedi autorização para poder ler um texto da Bíblia que falava sobre Cristo Jesus e a esperança de vida nele. Ela disse: antes do senhor ler o texto, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu vivi minha vida toda esperançosa no retorno de Jesus. Então não sei quanto tempo eu terei que passar na sepultura. Não sei se Jesus Cristo vai me curar ou não, mas o mais importante é que o senhor saiba de uma coisa: não importa se eu serei curada ou não nesse momento. O que importa é que, se por acaso eu tiver que fechar os meus olhos e morrer o sono dos justos, então eu ouvirei Cristo Jesus me chamando da morte. E então viverei para sempre junto com ele. E, portanto, essa história, o que vai acontecer agora, não sei. Mas também não é o mais importante. Se ele me curar, excelente. Mas eu sei que vai ser só um paliativo. Porque se Jesus não voltar nos meus dias, mais cedo ou mais tarde eu vou morrer. O que é mais importante é que eu vou viver para sempre com Cristo Jesus, quando ele aqui voltar. Você percebe como uma esperança pode mudar a vida de alguém? Como a esperança em Cristo Jesus e na ressurreição pode tornar a vida de uma pessoa completamente distinta? Nesse último caso, essa senhora, eu me lembro dela chamando os filhos e dizendo para eles: fiquem tranquilos. Se por acaso o Senhor Jesus não me curar, eu sei que muito em breve a gente vai se encontrar, porque Jesus está voltando. Por outro lado, aquele senhor que eu contei para você,
que não acreditava em Deus e não tinha esperança nenhuma, ele já tinha reunido a família toda e tinha dito, olha, minha história está terminando. Então, a coisa mais importante que eu posso deixar para vocês é, tenho propriedades em tal lugar, tem isso que vale tanto, aquilo que vale tanto, eu quero dividir isso entre vocês, meu testamento eu já deixei desse jeito, daquele outro. Tudo que era importante para esse homem estava aqui. Ele estava prestes a colocar um ponto final na sua história. Acabou a existência. Você percebe como a ressurreição é importante para nós? Porque se Cristo ressuscitou, então nós temos esperança. Se ele não ressuscitou, então não tem esperança absolutamente nenhuma. Somos os mais miseráveis de todos, porque só temos essa existência para poder viver, no mundo de dor, sofrimento e morte. Mas eu creio na ressurreição de Cristo e creio no retorno que muito em breve ele fará a esse mundo. E creio que todos nós teremos a oportunidade de viver com ele nas mansões eternas. E é por isso que eu te convido a orar comigo, colocando a sua esperança firmemente alicerçada nesse Deus. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos em Cristo Jesus, de que ele virá outra vez, nos levará para viver com ele nas mansões eternas e que junto com ele nós teremos a oportunidade de viver para todo sempre. Até lá, mantenha-nos firmes na tua palavra, tendo como base essa esperança. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?